Olá, boa tarde. E mais uma vez, agora referenciando esta situação, a situação global desta epidemia, deste vírus. Há quem fale que realmente a situação é mais grave que aquilo que parece ser. Enfim, por mais difícil que seja, mais uma vez, eu principalmente continuo com a minha fé, o meu crédito naquele que tem todo o poder, todo o saber e que, enfim, muitos não querem prestar atenção de que estamos nos tempos do fim. Isto também já foi anunciado antes. Isto foi anunciado já há muito tempo que haveria de chegar a estes pontos. Nós temos de tomar em atenção que não é só a situação deste vírus, seja lá como ele foi provocado, foi produzido, digamos, em laboratório ou não, com a intenção de reduzir a população mundial. Não temos a certeza disso, não é? Mas tudo o que é feito debaixo do sol, debaixo do céu, não passa de forma alguma escondido, despercebido ao Criador e todos aqueles que lhe são fiéis, principalmente e em primeiro, a seguir a ele, o Filho, não é? O Filho. Para quem realmente demonstra interesse pela verdade e pela justiça. E é aquilo que está a acontecer lá fora. Não é? O ser humano não se conforma de que tem sido tempo demais neste planeta, digamos, a passarem. Não é viver, é existir numa farsa, na mentira, na corrupção. E pensam que é assim que se tem que continuar. Não há forma de tomar ação. De certa forma, certas situações acho que já é um bocado tarde, porque também, por outro lado, o que está escrito assim fala, que diz que se houvesse a um ponto que a humanidade realmente entrasse em pleno acordo e deixar de andar a praticar estas situações, então, mais uma vez aqui refiro, não é a primeira vez que digo, que o maior homem que já viveu não teria que se ter entregue, como ele se entregou, para poder pagar o resgate, não é? Pelo menos aqueles que, através dele, depositam crédito, fé nele, para poder chegar ao Pai. E é nesse sentido que mais uma vez faço este vídeo. Alguém passou aí uma mensagem muito aterrorizadora, de que, enfim, que até dizem que a situação do vírus, o COVID-19, Covid, coronavírus, essa coisa toda, diz essa pessoa que é enfermeiro ou coisa parecida, um médico, não sei o quê, e que a situação que se passa, que acontece, que é bem pior do que um cancro sequer, que consegue derrubar os pulmões num espaço de 2 dias, por aí fora, conforme as defesas de cada indivíduo. Mas muito bem, nós temos que continuar a situação e com toda a certeza já houve situações no passado que também foram bastante terríveis. Mais uma vez referencio, digamos, o vírus, não é? Aquele vírus que foi considerado, digamos, o vírus da Spanish Flu, que é assim mais fácil dizer em inglês. A Spanish Flu, a Spanish Influenza, que dizimou, segundo dizem na altura, à volta de 100 milhões de seres humanos. Pronto, nós neste preciso momento temos que ver que realmente coisas estão a suceder, no sentido que tem que suceder, e outras estão para chegar, como falam as Escrituras, tal e qual. As Escrituras são muito claras, as Escrituras falam exatamente antes e depois. Nós temos a situação, digamos, o fim deste sistema corrupto
de mentira foi anunciado desde o princípio. Para quem não sabe, não é? O fim deste sistema foi anunciado logo desde o início. Quando ele se iniciou, foi quando já se ficou logo a saber para quem, na altura, não é, recebia, e principalmente o criador, fez logo o arranjo, conseguiu logo perceber ao ponto que isto ia chegar. Não é? Simplesmente é como ele diz, permite este tempo. Permite este tempo. E estamos a viver completamente nestes tempos do fim. Não é? Porque quando existe a queda do ser humano, a desobediência, o arranjo foi feito e disse logo. E a punição também foi logo apresentada. Não é? Uma vez que quiseram, a partir daquele ponto, a trazer então que conseguem sair melhor sem o conselho, a ajuda, a proteção, a supervisão do Criador e todos os seus fiéis, pronto, está a saber então a escolha do ser humano. E continua, porque ainda vai haver muitos mais por aí fora que ainda assim com isto ainda não vão conseguir compreender e cair na real. E por isso, ainda muitos, porque é que está escrito que muitos vão blasfemar ainda mais contra o Criador. Não querem de forma alguma, as coisas estão aí, não querem de forma alguma tomar outro partido. Mas pronto, mais uma vez, para muitos, nunca lá irão atingir, porque eles também, uns juntam-se, outros originam-se completamente da mass ment. Não é? E não tem grande saída nesse sentido. E é assim, porque nós podemos ver desde Gênesis ao profeta Daniel, Mateus e Revelação. Por isso é que as Escrituras podem não estar completamente a 100% apuradas por causa da perda na tradução do original e certos manuscritos que estão de certa forma perdidos, mas não perdidos completamente porque tudo está gravado, acreditem ou não, porque o Pai querido, o Criador e todos os seus fiéis estão sempre a ver e tudo fica registado. E no futuro, quem viver irá ter a oportunidade de presenciar e testemunhar verdadeiramente isso. Não é? Porque nós temos que ver as situações. A maior parte das pessoas não querem de forma alguma prestar atenção àquilo que as Escrituras nos avisam, o guia, não querem de forma alguma prestar atenção. E depois, já sabe, todos nós estamos sujeitos à mesma situação. Aqui ninguém é mais que ninguém. A ordem é clara, a punição é clara, é para o justo e é para o injusto, porque todos nós somos pecadores. E nessa situação temos que tomar, então, de muita cautela e principalmente estudarmos parte, ou se puder ser mesmo, as Escrituras. E é assim que a situação se propaga. Por isso, é o que é. Eu queria ler aqui um bocado de uma passagem para vocês, aqueles que quiserem realmente escutar. São as profecias de Daniel. As profecias de Daniel, a visão profética dos tempos do fim de Daniel, o profeta Daniel. E que há aqui situações que diz quase praticamente no capítulo 12 de Daniel, quando diz que nos tempos apontados, Miguel, o arcanjo, vai fazer frente como diz que vão acontecer situações que nunca aconteceram desde que o planeta Terra é planeta Terra.
que é como diz, que fala daqui da profecia dos tempos do fim, não é? E prontos, neste sentido, termino este vídeo com mais um alerta de que ainda há tempo para muitos, então, ainda repensar se faz sentido ou não se dedicarem a aprender e a praticar a verdade ainda nestes tempos de cada um. Por isso, a escolha é livre e cada um colherá aquilo que semeia. Até uma próxima oportunidade. Shalom.